Oi pessoal, eu sou o Felipe. Oi, eu sou a Giovana. Nós somos alunos do PET Enfermagem e hoje a gente está aqui para ensinar para vocês um pouquinho mais sobre os primeiros socorros. A primeira situação que eu vou falar para vocês é o desmaio. O que é o desmaio? É a perda repentina da consciência. Mas como que isso acontece? Isso acontece por algumas causas, como o baixo nível de açúcar no sangue, fortes emoções, calor excessivo, medo e algumas doenças cardiovasculares. Quando a pessoa tem um desses sinais, ela vai começar a apresentar tontura, náusea, vai perder o equilíbrio. Isso é um indicativo que ela vai ter algum desmaio. Quando você vê a pessoa com esses sinais, você coloca ela sentada e, para não perder a consciência, você abaixa o tronco dela entre as pernas. Fazendo isso, o sangue retorna melhor para o cérebro e ela não vai ter essa perda repentina de consciência. A segunda situação é quando a pessoa realmente desmaia. Quando isso acontece, o que você pode fazer é pegar as pernas dela e erguer. Pode colocar uma cadeira, algum banquinho, o que puder, mas deixa as pernas dela assim, para fazer com que o sangue retorne o mais rápido possível para o cérebro. A segunda situação é a de queimadura. Queimadura a gente tem a de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que no caso é superficial, espessura parcial e espessura total. A gente tem que tomar alguns cuidados quando essas situações acontecerem. Nunca passar boa de café, manteiga, óleo, babosa. Isso só aumenta a chance de infecção no local. Então, sempre que isso acontecer, chame o 92, chame a ajuda, limpe com água corrente. Não vai colocar água fria, água gelada, muito menos gelo, que isso só vai aumentar ainda mais a queimadura. E lembrando, quando a sua pele formar aquela bolha, nunca estoure. Se você estourar, a chance de infecção é muito maior. Aquela bolha é uma camada de proteção que o seu corpo faz para aquela queimadura sarar. Nossa terceira situação é hemorragia. Quando isso acontecer através de um ferimento, alguma fratura exposta, nosso primeiro cuidado vai ser chamar o 92, obviamente, pedir ajuda. Depois disso, você vai pegar um pano limpo, o mais limpo da sua casa possível, não um pano de pia, não um pano de chão, o mais limpo possível. Vai achar o local da hemorragia, o local de sangramento, vai colocar por cima e de forma alguma tirar esse pano. Mesmo que esse pano encharque, fique todo vermelho, você não vai tirar ele. Quando você tira, você atrapalha toda a cascata de coagulação. E isso é o que você tem que tentar preservar. Se ele encharcar de sangue, coloque outro pano em cima, mas nunca tire até o SAMU chegar. A quarta situação que a gente vai falar hoje é sobre os engasgos. Os engasgos nada mais é que quando a gente tem uma obstrução das nossas vias aéreas, seja por algum corpo estranho, por algum alimento ou até por um objeto, que faz com que impeça a gente de respirar. Normalmente, a maioria dos casos, quando a pessoa não consegue respirar, o primeiro reflexo que a gente faz é levar a mão ao pescoço. E para ajudar a solucionar isso, a gente tem a manobra que é chamada de manobra de Heimlich, que eu vou demonstrar aqui para vocês agora. E para demonstrar essa manobra, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente pega a nossa mão dominante, faz uma conchinha com a mão e a nossa outra mão a gente vai abraçar essa conchinha e vai fazer movimento de J para fora. Muito importante ressaltar que quando o paciente está engasgado, normalmente ele perde a força ou desmaia. Então você sempre coloca uma perna de apoio entre as pernas da pessoa que estiver engasgada, para se caso ela caia, você consiga estabilizar e não deixar ela cair. Aí a gente vai fazer a conchinha e abraçar aqui essa conchinha e sempre movimento de J, onde entre o umbigo e aqui esse ossinho que a gente tem aqui em cima, que a gente chama de xifoide. Então, para medir, normalmente a gente faz esse joinha, onde o nosso dedinho vai no buraco do nosso umbigo e o nosso dedão vai aqui no nosso xifoide, no ossinho que a gente tem duro aqui. Aqui é o lugar exato de fazer a manobra, onde a gente vai fazer essa manobra de J. Então, dessa forma, 5 vezes a gente vai realizar. Depois das 5 vezes que a gente fez esse movimento de J, se caso o paciente não voltar ou a pessoa não voltar, a gente dá 5 tapas aqui entre as escápulas. Bom, a gente também tem as situações de engasgo em crianças. Dependendo da estatura da criança, se for uma criança maiorzinha, a gente consegue fazer a manobra de J normalmente, somente agachando para ficar da altura da criança. Agora, se for bebê, RN, bebezinho novinho, tem 2 tipos de engasgo, seja por líquido ou por sólido.
Em caso de líquidos, a primeira coisa que a gente vai ver é se tem algum resíduo que dá pra gente tirar com o dedo. Se caso tiver, a gente tira esse excesso, vê se a criança volta. Se ela não voltar, não tossir ou não desengasgar, a gente vai posicionar ela em pé ou sentadinha com o tronco elevado e vai fazer massagem aqui entre as escápulas no meio das costas da criança, 5 vezes. Agora, se for engasgo com sólido, seja alimento, algum brinquedo, algum objeto que a criança possa ter engolido, a gente vai fazer um C com a mão aqui, de forma que a gente não obstrua nem via aérea nem a boca, colocar as pernas entre o nosso braço e bater aqui no meio das escápulas 5 vezes, dessa forma, sempre abaixando, para usar a gravidade a nosso favor. Bate 5 vezes. A criança não chorou, não voltou. Você vira com os 2 dedos aqui entre os mamilos, vai fazer compressões, também 5 vezes. Bom, e se caso a criança não voltar, a gente vai iniciar as manobras de RCP, que é o que a gente vai falar agora sobre as manobras de RCP no adulto. Bom, agora a gente vai falar sobre o 5º passo e último, que é a parada cardiorrespiratória. Mas o que é a parada cardiorrespiratória? Basicamente é quando o nosso coração, cardio, para de bater e o respiratório do nosso pulmão também para de funcionar. Então, basicamente é quando o nosso coração e o nosso pulmão não estão respondendo mais da forma correta. E o que a gente deve fazer nessas situações? Primeiro de tudo, aciona o serviço de emergência, liga para o SAMU. Depois que você ligou para o SAMU, você vai tentar chamar a pessoa para identificar se realmente ela está numa parada. Então, você vai tocar na pessoa, se você souber o nome, você fala o nome, se não, você fala moço, senhora, vê se ela responde. Não respondeu, você vai checar se ela está respirando. Abre aqui, vê se tem movimento aqui, se você sente, ou se ao fazer assim, você sente algum ventinho, viu que ela está respirando. Se caso ela não estiver respirando e não te responder no chamado, você vai primeiro desobstruir as vias aéreas, então você vai pegar aqui a sua mão e elevar a testa dela para trás e abrir aqui o queixo. Dessa forma você vai desobstruir a via aérea. Depois você vai iniciar a manobra de RCP. Basicamente, aqui na linha do mamilo, no meio, no centro da linha do mamilo, você vai pegar a sua mão, sempre com essa parte da mão, nunca com os dedos ou com a mão inteira, com essa parte. A outra mão você vai abraçar aqui e vai entre os mamilos iniciar. O que a gente vai fazer? 30 vezes. Primeiro ciclo. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até dar 30. Deu 30, você vai checar aqui se a pessoa estiver respirando. E você vai continuar fazendo isso até o SAMU chegar ou até você ver que a pessoa voltou. Bom, e a gente tem um jeito certo de fazer para ser uma manobra eficaz. Então, sempre o nosso tronco é o nosso tronco que vai mexer, nunca o nosso braço. Então, o braço ele é sempre reto aqui, 90 graus, e quem mexe é o nosso tronco, indo para frente e para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente e para trás. Sempre dessa maneira, nunca assim ou assim, sempre aqui estabilizado, retinho, e quem mexe é o tronco e o quadril. Pra frente. Pessoal, lembrando que para todas essas situações, você vai discar que número de 192, Nunca esqueça, 192 para todas essas situações. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Até mais.